Aleluia, aleluia, glória a Jesus, amém. Deus cuida de nós, amém, aleluia, glória ao Senhor. Queridos, o que nós colocamos na mão de vocês, esse pequeno materialzinho, é dentro da sequência que nós recebemos desde a semana passada. A nossa igreja é uma igreja que trabalha nos lares, e dentro de uma programação que nós temos, nós fizemos uma programação desde a pastora Durvalina, ministrando sobre a vida de Jesus, a maneira que ele lidava com o Pai, a maneira que ele lidava com a sua própria vida, a maneira que ele lidava com Satanás. Assim, nós começamos a desenvolver uma sequência de ensinos na palavra do Senhor, dentro de uma programação. Começamos ali falando da nossa vida com o Senhor. Nesse mês nós estaremos estudando sobre discipulado. No próximo mês nós vamos estar falando, se eu não me engano, sobre evangelismo, depois missões, depois batalha espiritual, depois meditação na palavra. Existe uma série de assuntos que nós vamos estudar ao longo dos próximos meses. São 8 meses, estudando em cada mês um tema específico. A nossa igreja, ela cuida das pessoas nos lares. E isso é bíblico, isso está na Bíblia, isso é muito frequente, exposto na Bíblia, a importância dos grupos pequenos. Porque queremos que você possa ser ouvido, e você possa perguntar, você possa se expor, você possa realmente tirar suas dúvidas, para que você venha crescer. Então, discipulado é um aproximar, a gente estaremos assim, trabalhando nesse assunto de discipulado, dentro dessa visão de cuidar, de se aproximar para cuidar, num conceito muito importante, que não está aqui na apostila, mas o conceito da paternidade. Então nós já temos cuidado de vidas, temos cuidado de irmãos, e a importância disso é nós vermos que a cadeia de você cuidar de alguém, e passar para o DNA dele, passar para o espírito dele, essa visão de que eu também, bem cuidado, posso cuidar de uma outra pessoa, ou eu posso cuidar de uma casa-luz, eu posso cuidar de um grupo pequeno, e nesse grupo as pessoas poderem crescer, caminhar com o Senhor e avançar, para assim cuidarem de outras pessoas, e for gerada uma geração onde vidas serão tocadas, vidas serão cuidadas, vidas serão aparadas, e assim elas possam avançar no reino de Deus. Para isso, amado, para que pessoas crescerem, Deus fez o homem assim. Gravem isto: o cachorro, ele já nasce sabendo latir. O papagaio já nasce sabendo falar, e assim por diante. Agora, o único ser que Deus criou que depende de ser ensinado é o homem. E Deus fez assim para nos ensinar que nós somos dependentes de Deus, que nós devemos ser humildes nessa caminhada, porque quando você, isso aí é uma interpretação minha, ok? Não está isso na Bíblia, é uma interpretação minha. O que Deus nos deu, não deu para nenhum outro animal. Um animal pode saber assobiar, mas ele não sabe fazer uma sinfonia. Eu posso nascer sem saber tocar nenhum instrumento, mas eu estudar e me tornar um maestro. Essa capacidade criativa que Deus deu ao homem, ela é benéfica desde que você seja uma pessoa humilde. Deus não quis fazer de nós pessoas como bonecos, marionetes. Deus nos deu uma particularidade dele, Deus, que é ser criativo. E nós somos criativos. É uma característica de Deus entregue a nós. E por ser criativos, nós poderemos ser arrogantes com a nossa criação. Talvez alguém pode ser muito arrogante por ter pintado quadros lindíssimos, ter construído prédios lindíssimos, ter construído músicas lindíssimas. E a pessoa se tornar arrogante em dizer, você sabe com quem está falando? Lá na América é diferente, né?
pessoal fala assim, quem você pensa que é? Aqui no Brasil as pessoas falam assim, né? Você sabe com quem está falando? Essa arrogância, e muitas das vezes é fruto dessa capacidade que Deus nos deu de criar. Mas Deus, para ir quebrando o homem, mostra que tudo que nós temos, alguém nos ensinou, alguém nos orientou, alguém, desculpa a expressão, alguém lavou as nossas fraldas. Não se podemos andar com essa arrogância. E só quem entende essas coisas, no sentido de se submeter, de aprender, de ser manso para ouvir. Então Deus assim estabeleceu para o seu povo também. E quando nós falamos de discipulado, nós fomos ministrados semana passada aqui pelo pastor, e ele falava que nós não somos discípulos de homens, somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Mas algum homem está do meu lado me ensinando a orar. Algum homem está do meu lado ensinando a meditar na palavra de Deus. Algum homem está ao meu lado me ensinando o caminho que eu devo caminhar. Então essas coisas são inerentes ao povo de Deus. Deus assim estabeleceu. Aqui na apostila, nós colocamos uma frase muito interessante. Em Mateus 28:19 diz, ide fazer discípulos. E eu coloquei essa frase, fazei discípulos e não fazei prosélitos. Qual é a diferença de um discípulo e um prosélito? Um prosélito é aquele que abraça uma religião. Eu faço parte da igreja da comunhão ágape. Mas ele entra na comunhão ágape e ele sai da comunhão ágape, é o mesmo. Ele entra numa igreja e vai para fora da igreja, ele continua o mesmo, não muda. Ele apenas abraçou uma placa, uma religião. Isso é proselitismo, você trazer pessoa e manter ela no seu grupo, para inchar o seu grupo, para fazer o seu grupo grande, para fazer pessoas ao seu lado, para que você fique vaidoso e dizer, olha quanto é grande a igreja que eu participo. Amados, Deus não está muito preocupado com coisas grandes, porque Ele faz coisas muito maiores que a gente possa pensar. Mas Ele está muito preocupado com a saúde espiritual dos seus filhos. E assim como um pai tem um olhar clínico, assim como um pai tem um olhar cheio de ternura, olhando, né, quando um neném nasce, quando está na adolescência, nós estamos sempre olhando os nossos filhos, para que possamos ajudá-los a crescer e avançar. Assim também Deus olha para o seu povo. E um dia Jesus chegou a esta terra e ele começou a ficar mexido, choroso, porque o povo estava sem pastor. Ele, o supremo pastor, não conseguiu cuidar daquele povo de Israel. Mas ele sabia a necessidade de levantar, e ele falou para os seus discípulos, clame ao Pai, que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, ser pai dá muito trabalho. Quem é pai aqui sabe disso, não é? Ser pai ou ser mãe, não é? Ser pai ou ser mãe dá muito trabalho. Quem é preguiçoso não pode ter filhos. Quem é preguiçoso não pode ter filhos. Não pode nem casar, né? Isso aí. Então a Bíblia nos ensina esses princípios. E aqui nós começamos a colocar esses princípios nos textos. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23 a 25, nós vemos os objetivos, pequenos objetivos do discipulado que nós queremos estreitar na nossa igreja. Hebreus 10, você não se preocupa muito, que está tudo anotadinho aí, se você quiser anotar algum outro detalhe, mas eu vou talvez citar alguns versículos, em casa você vai poder ler melhor. Hebreus capítulo 10,
versículos 23 a 25, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o que nós vemos nesse texto? Que no versículo 23, uma das áreas do discipulado é motivar, é animar, é levantar, é ajudar a pessoa a manter firme a confissão da esperança da volta de Cristo. Amados, muitas pessoas ao longo do tempo vão meio que achando, acho que Cristo não vai voltar, eu acho que isso aqui é só apenas uma história, já passou tanto tempo. E muitas das vezes precisamos estimular, meu irmão, fique firme, Jesus está voltando, um dia estaremos frente a frente com Ele. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado nos estimulando a isso. Você vai perceber, amados, que nesse texto fala sobre estímulo. No versículo 24, ele fala para nos estimular ao amor e às boas obras. Eu coloquei aqui, ampliando um pouquinho esse conceito, eu coloquei estimular o amor para com Deus e para com o nosso próximo. Nos estimular a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. São os dois versículos que eu registrei aqui, que está nesse livro, do livro de Mateus, capítulo 22, que fala desses dois aspectos do amor. O aspecto vertical, de olhar para Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, e o aspecto horizontal, de amar o meu semelhante, amar o meu próximo. Nós precisamos estimular as pessoas ao amor. E eu faço uma pergunta aqui, talvez, eu não sei se vale a pena fazer essa pergunta ou não, mas dentro desse conceito de estímulos, será que o próprio Mestre Jesus Cristo não precisou de estímulos? Porque muitas pessoas pensam assim, eu não preciso ser discipulado por ninguém. Eu estou abrindo o aspecto do discipulado dentro dessa linha, o estímulo. O próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, precisou de estímulo? Vamos dizer assim, precisou de algum discipulador para ele? No sentido de ensinar coisas, não, mas de estímulo ele precisou. A Bíblia diz que no Getsêmani, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, porque ele estava angustiado. Tenta você imaginar Jesus angustiado. E ele chamou amigos para andar ao lado dele, Pedro, Tiago e João. E ele até deu uma bronca naqueles homens, porque em vez de ele estar ali ao lado deles, orando com ele, estimulando com ele, dando palavras de incentivo, eles foram para lá e foram dormir. Eles dormiram. Agora entenda uma coisa. Tirando o fato deles dormirem, o que Jesus queria? Jesus queria companheiros ao seu lado. Porque ele estava cansado, estava pesado para Jesus, não estava fácil para Jesus. Então, quando nós falamos de discipulado, amado, eu estou usando esse texto de Hebreus, que fala sobre estímulo. A Bíblia diz que nós não devemos de congregar, como é costume de alguns, mas nós devemos estar congregados para nos estimular o amor e as boas obras. Agora eu pergunto, se alguém vem na igreja sozinho, senta no banco sozinho, aí quietinho, só porque a gente pega ficha para te ligar, criar relacionamento, mas a pessoa vem quietinha, assiste o culto, volta para casa, ela está no meio da multidão, mas ela está sozinha. E ninguém sabe as lutas que ela está passando. Ninguém sabe o choro que está por dentro dela. Ninguém sabe, talvez, a angústia que ela esteja enfrentando. Então, nós precisamos de estímulos. Agora, esses estímulos só vão acontecer quando nós soubermos, estarmos do lado, orarmos com ela e entregarmos uma palavra de ânimo para ela. Então, queridos, quando se fala em se aproximar do discipulado,
Isso faz parte da vida. Eu sei que muitas pessoas têm aquele medo, né? Não quero que ninguém entre na minha vida. Eu já falei aqui para os líderes, tive uma reunião agora com eles, falando nisso, semana que vem vão colocar o grupo A, tá? E na outra semana o grupo B, que tem 2 grupos de líderes aqui, o A e o B. Que há muitas pessoas que não aceitam. Nós já tivemos aqui na igreja pessoas que eu me aproximei uma vez de uma senhora, uma jovem senhora, e eu observava a maneira que ela lidava com a filha, e eu, a pastora Elizabeth, começamos a aconselhar essa senhora, mas essa senhora ficou meio incomodada, e ela, foi embora. Então, às vezes a pessoa não quer ouvir, às vezes a pessoa não quer, eu vou te respeitar por isso, meu querido. Não precisa ir embora, não. Eu vou te respeitar por isso. Agora, convenhamos, se o próprio Jesus precisou de estímulos, por que você se nega a isso? Pastor, mas eu já tive graves decepções. Tudo bem, a gente senta, a gente conversa, a gente ora, a gente cura isso. Mas grave isso. Nós não nascemos para ficar sozinhos. Pastor, amém? Meu amado, sozinhos, tem gente que está em festas, tem gente que está trabalhando, tem gente que anda com muitas pessoas, mas lá dentro, no problema dela, ela está enfrentando sozinha. Ela está enfrentando sozinha. A gente olha o sorriso, a gente olha as crianças, a gente olha a família, parece todo mundo alegre, mas há áreas que ela está só. Então é muito importante, amados, nós vemos que Deus não quer que sejamos isolados, mas Deus quer que nós sejamos estimulados a progredir no amor, nas boas obras, na esperança da volta de Cristo. Pastor, amém? Eu usei, o tempo não vai ajudar muito hoje, mas eu usei aqui o livro de Tito. Abra sua Bíblia no livro de Tito, como uma base para esses princípios de discipulado. Vou só citá-los. No capítulo 1, no versículo 1, nós vemos Paulo falando sobre a sua missão de promover a fé. Capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Só esse versículo aqui dá um seminário longo. E está falando aqui de avivalistas. Avivalista, ele promove a fé. Ele está falando aqui dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dessa linha de frente. Amados, os ministérios apostólicos, proféticos e evangelísticos, essa linha de frente são extremamente importantes para promover a fé. Há muito que fazer para nós promovermos a fé em Jesus Cristo. Há muito coração duro aí fora que precisa de avivalistas, de pessoas proféticas, de pessoas evangelistas, para tocar nessas pessoas, quebrar a dureza e elas conhecerem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Salvador das suas almas. Há muito o que fazer, e Paulo falando, olha, esse é meu ministério, é promover a fé. Há uma necessidade de graça de Deus, de vocação de Deus, de unção de Deus, de milagres da parte de Deus, isso tudo para promover a fé. Paulo falava, olha, eu não venho para pregar para vocês com sabedoria humana, mas ele simplesmente decidiu apenas conhecer a cruz de Cristo, para que a fé daqueles homens não se apoiasse em palavras humanas, mas no poder de Deus. Amados, promover a fé, esses ministérios são maravilhosos. E Deus quer usar a sua vida, pastor, amém? Amados, isso é maravilhoso. Mas o evangelho não é só isso. Isso é extremamente importante. Onde as pessoas vêm para Jesus com fome, com sede, querendo conhecer mais de Deus,
querendo conhecer um Deus presente, um Deus verdadeiro. As pessoas são tocadas, impactadas, vêm milagres, vêm mortos ressuscitando, vêm pessoas sendo libertas, vêm cegos se voltando a enxergar. Isso é explosivo, e nós precisamos ungir, ajudar, cooperar, investir, para que esses ministérios não parem sobre a face da terra. Posso ver amém? E ele ainda diz mais no versículo 2, para manter vivo a esperança, verso 2, na esperança da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Ele estava levando as pessoas a olhar sobre a eternidade. Amados, as pessoas têm que pensar na eternidade, pensar nas coisas futuras, pensar no resto da nossa vida, aonde nós vamos viver o resto da nossa vida, para onde nós estamos indo, pensar sobre a eternidade. Você pensa nisso, você é um ser eterno. Diga a pessoa do seu lado, você é um ser eterno. Nunca queira acabar com a sua vida. Nunca queira acabar com a sua vida. Dá um pouquinho mais de retorno, tintinho de retorno. Nunca queira acabar com a sua vida. Você é um ser eterno. E quando nós pensamos isso, quando nós pensamos sobre a eternidade, nós começamos a ver que coisa maravilhosa. Nós podemos viver na presença do Senhor. O que Deus vai fazer conosco na eternidade, eu não sei, a Bíblia não fala muito. Eu só sei que se aquilo tudo que Deus criou aqui, quando a gente olha o mar, a natureza, as coisas belas que Deus criou, como será a nossa eternidade? Será algo maravilhoso, algo tremendo. Pense nisso, meu amado. Você é um Deus eterno. E esses homens promoveram a fé, promoveram essa verdadeira fé que vem da parte do Senhor. Mas ele também diz que nós precisamos consolidar as pessoas. Veja o versículo 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituir presbíteros, conforme te prescrevi. Pastora Beth, vem me ajudar a ler aqui, senão eu vou ficar sem voz. Pega um outro microfone, por favor. O que a Bíblia está dizendo aqui? Fica aqui no meu lado. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós devemos colocar em ordem as coisas restantes e constituir presbíteros. O que é um presbítero? É um líder, é um pastor, um ministro. E os presbíteros precisam se tornar o quê? Um padrão. O líder precisa ser estabelecido conforme o padrão. Agora a pastora Elizabeth vai ler o padrão, do versículo 6 de Tito até o versículo 9. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha que coisa tremenda, Márcio. O presbítero tem que ser o padrão. Quando a gente fala de Jesus, Jesus ele é o padrão dos bispos, dos presbíteros. Mas na nossa congregação nós precisamos de pessoas que se tornam referência. E essa referência, ela também tem autoridade não só pela delegação de Deus, mas também por viver dentro do padrão. Para quê?
para que ele possa combater também, não só combater, mas ensinar e combater, ou a gente combate ensinando, sei lá, uma coisa está ligada à outra, mas combater um posicionamento contrário ao padrão. Por que isso? Porque quando nós entramos na casa de Deus, nós estamos vindo com velhos comportamentos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito simples aqui. Roupas. Uma mulher, a Bíblia diz que tem que se vestir de forma composta. Nós às vezes aprendemos lá atrás que o bonito é estar de peito de fora, de tudo de fora, e acha que é isso que é o certo. Então nós temos que ter esse padrão, essa linha, nós temos que ter referências para aprender como se portar na casa. Estou dando apenas um exemplo de roupa, tá? Não é nada aqui, não tem nenhum problema aqui dentro da igreja. Só para que você entenda que as pessoas às vezes vêm lá de fora com um padrão que não condiz, que não está de acordo. Então é importante o presbítero, agora, ele não falou aqui de roupas, mas ele falou de pessoas que são o quê? Irrepreensíveis, bons dispenseiros das coisas de Deus, não arrogantes, não violentos, hospitaleiros, veja, são características importantes na casa de Deus. Agora, com esse padrão, nós podemos combater pessoas que não querem se submeter ao padrão. Veja o versículo 9 a 11, a pastora Elizabeth vai ler, Tito 1, de 9 a 11. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Olha que coisa interessante. Existem pessoas insubordinadas, pessoas que falam de forma vazia e pervertendo casas-luz inteiras. Eu usei na apostila aqui casa-luz, né? Casas inteiras, veja, a igreja se reunia nas casas, e viam pessoas que não andavam segundo o padrão, e pervertiam, mudavam os bons costumes da casa-luz. Então, amados, como é importante a gente ter um padrão, e em cima do padrão os membros veem, qual é o padrão aqui? O padrão é esse: ser honesto, ser hospitaleiro, ser irrepreensível, ser verdadeiro. E quando chega alguém fora do padrão, ele precisa ser ensinado. E muitos não querem aprender, mas é necessário nós termos o ensino para todas as pessoas. Verso 13, a pastora vai ler. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Repreende-os para que sejam sadios na fé. Que fé é essa? A fé em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é aquele que dirige a casa de Deus, que é aquele que é o padrão. Porque muitas pessoas querem fazer coisas, estão fora do padrão, e fora até mesmo da Bíblia, fora até mesmo da submissão a Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que nós devemos o que? Combater, repreender, para que eles sejam restaurados, para que eles sejam sadios na fé. Como eles são? Versos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Preste atenção, pessoas reprovadas.
A Bíblia diz no livro de Efésios, está na apostila, que você é salvo para boas obras. E Deus, quando nos chama para boas obras, nós temos que fazer as boas obras segundo o padrão. Se a pessoa não anda no padrão, ela está reprovada para aquelas obras. Olha o que ele está dizendo no versículo 16. Verso 16, lê de novo, por gentileza, o 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Aqui, só um minutinho. Essas pessoas dizem que conhecem a Deus. Essas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas elas negam pelas suas obras. Eu conheço a Deus, mas é um mentiroso. Eu conheço a Deus, mas bate na mulher. Eu conheço a Deus e assim por diante. As suas obras contradizem o que ele diz que é. E porque ele não muda, nós estamos aqui para discipulá-los, amém? Para que eles sejam sadios na fé. Mas se ele não muda, ele está reprovado. Preste atenção, eu vou pular aqui, não está na apostila, no capítulo Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, anota aí, na sua apostila, Tito 3, 10 e 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Por si mesma ela está reprovada. Ela foi admoestada, ela foi ensinada, primeira, segunda vez, mas ele continua criando facção. Ele continua criando um outro padrão, ele continua criando um outro grupinho, ele continua criando a sua panelinha, indo contra o padrão da igreja. Então essa pessoa, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Evitar. Evitar. Porque ela já foi ensinada, já foi corrigida, já foi demonstrada, mas ela não quer mudar, ela é insubmissa. Veja a importância do discipulado, nós temos que ensinar os insubmissos, porque a pessoa pode se converter, pode se arrepender. Agora, se não ensina, se não mostra o caminho, ela pode fazer um alto estrago. Então, amados, como é importante, nós vemos a importância de ensinar segundo o padrão. Como é importante discipular as pessoas. Como é importante estar próximo das pessoas. Posso ver amém? No capítulo 2, nós vemos um breve resumo. Martinho Lutero falava desse resumo. Nós vemos um breve resumo da nossa vida aqui na terra. Capítulo 2, versículos... antes de falar desse resumo, nós vamos falar do discipulado específico. Nós vamos ler o versículo 2, depois o versículo 3 a 5, depois o 6, depois o 7, o 8, o 9 e o 10. Nós vamos ver que nós temos orientação para homens, mulheres, moços, presbíteros e funcionários ou servos. Não, lê cada pessoa. 2:2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O que nós vemos aqui? Que existe um padrão para os homens. Existe um padrão para os homens. Nós temos que ensinar os homens a eles serem o quê? Temperantes. Chegou um homem novo na igreja. Senta aqui, meu querido. As boas obras que você deve realizar na sua família é você ser temperante com a sua família.
As boas obras que você deve fazer na sua casa é ser respeitável, que você tenha bom senso, que você seja um homem de fé, que você seja um homem de amor e que você seja constante. Veja, são coisas muito simples que nós ensinamos às pessoas. Porque as pessoas se desviam da casa de Deus, se afastam do reino de Deus, não por grandes problemas, mas por pequenos problemas que acontecem aonde? Dentro da sua própria casa. Vamos ver as mulheres, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja, para que a palavra de Deus não seja difamada. Às vezes as mulheres estão chegando, elas precisam ser instruídas a cuidar bem do marido, a cuidar bem da casa. Às vezes os maridos reclamam, poxa, minha mulher agora só quer saber da igreja, e chega em casa e não cuida da casa. Então, esses detalhes simples, tem que ensinar, infelizmente tem que ensinar. Porque as pessoas às vezes estão vindo com uma vida tão torta, e nós precisamos mostrar que é um padrão. Para o quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe qual é a má fama que a igreja fica? Poxa, minha mulher foi para a igreja, parece que ela ficou pior ainda. Chega em casa, não cuida de nada, só quer saber de igreja, não cuida dos filhos, não cuida do marido, só quer ir para congresso, só quer ir para conferências missionárias e não cuida do lar. E quem fica difamado? Jesus. Não podemos deixar isso acontecer. Os moços. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Olha que coisa interessante. Qual é o problema do jovem? Eles não são criteriosos. Tem que ter critério, por exemplo, para escolher uma namorada. Nós, moços, temos o impulso natural sexual. E muitas das vezes os jovens vão atrás para casar, mas olhando muito por esse impulso. Só que depois de ter casado, depois de ter alimentado a sua carne dentro da sua liberdade natural de ter vida sexual, vida íntima com a sua esposa, 3 meses depois, tchan, surpresa. Meu Deus, com quem eu fui casar? Com quem eu fui casar? E agora até que a morte nos separe. Ai, meu Deus. Esse é o problema do jovem. Não tem critério. Só vê o rostinho bonito. Bonitinha, mas ordinária. Versículo 7, versículo 8, os presbíteros. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Então veja, até para pastor, meu amado, título aqui não garante ninguém, não. O presbítero, ele tem que ser o padrão, tem que ser uma pessoa irrepreensível, é o mais alto, não tem, olha, o juízo maior será para os pastores, e se for mestre, então, o juízo é maior ainda. Então, amados, é muito sério, porque nós não podemos tirar o padrão, e para isso precisa ser ensinado, para isso nós temos que acompanhar as pessoas. E os funcionários, versos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões,
Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A fim de embelezarem a doutrina de Cristo. Qual é o empresário que não quer um cristão na sua empresa? Agora, se o cristão na sua empresa é respondão, o chefe pede uma coisa para você e você responde feio para ele, subtrai papel da empresa, subtrai grampeador da empresa, isso é roubo, isso dá cadeia. A gente tem que ensinar as pessoas a isso. O funcionário tem que embelezar a empresa para glorificar a Jesus. Isso é discipulado, amados. Muito bem. Eu vou pular esse resumo. No capítulo 3 de Tito, versículo 1, diz o quê? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Preste atenção. Ele está falando sobre governo. Um dos maiores países hoje da atualidade se chama Coreia do Sul. A Coreia do Sul, só de baixo, eu botei isso no Facebook. O tempo já acabou. Eu botei no Facebook uma pregação de um pastor, Po Yong-cho, isso há muitos anos já. Ele tinha aproximadamente, eu vou perder os números, mas é alguma coisa em torno de 50 mil casas-luz. Po Yong-cho. Naquela época, a igreja dele girava em torno de 750 mil membros. O mundo inteiro está se espalhando em casas-luz. O mundo inteiro está reunido em grupos pequenos. Preste atenção, amados. Deus quer fazer uma revolução como Deus fez na época do Império Romano. No Império Romano, as pessoas matavam os cristãos e eles cresciam mais e mais e mais e ficavam louvando a Deus porque foram perseguidos, tiveram a dignidade de serem perseguidos pelo nome de Jesus. Que coisa tremenda a fé daqueles homens. Isso é ensinado. A honra de ser perseguido por causa do nome de Jesus. E quanto mais o povo de Deus se multiplica, nós podemos influenciar governos. E a Coreia é um país desses. Não sei mais qual é o presidente hoje da Coreia, mas um dos presidentes já foi membro da igreja do Po Yong-cho. A equipe ministerial na Coreia, você vê a revolução que a Coreia fez. Não é só questão de ensino na Coreia, não. A igreja coreana, há muitos anos, tem se multiplicado em cuidar bem de perto cada membro, para que eles sejam excelentes funcionários, para que eles sejam excelentes pais, para que eles sejam excelentes mães, para que eles sejam excelentes jovens. Coisa do dia a dia, meu amado. Não é ensinar quantas asas tem o arcanjo, não. Isso aí deixa para os mestres. Os mestres vão te ensinar que tem asas para cá, asa para esconder. Isso aí é para mestre, não é para nós aqui, para os mestres. A gente aqui é mais humildezinho. Eu valorizo os mestres, amém? Mas eu estou falando que eu não espero que você seja um mestre. Eu espero que você seja um pai, uma mãe, que possa cuidar de pessoas, porque você cuidando bem desse filho, ele vai dar muito fruto. E vai poder influenciar empresas, vai poder influenciar escolas, vai poder influenciar famílias, regiões, bairros. Eu já dei aqui meu testemunho. A casa da minha mãe era uma casa referência na minha rua, de como ela ensinava os seus filhos. E muitas das vezes os cristãos, a casa dos cristãos é uma referência. Lá vai os cristãos, vai para a igreja, né? Agora vai para a igreja, e aquela panela que estava voando na sua casa e tal. Eu já vi crentes passarem vergonha quando saem da casa, porque as pessoas veem que não está de acordo. Isso difama o nome de Jesus.
Então, amados, discipulado é algo muito simples. Para terminar mesmo, discipulado prático. Como nós temos desenvolvido isso e queremos avançar? Você que é membro novo na igreja, procure uma casa-luz, fale com o seu líder de casa-luz. Fale com o seu líder de casa-luz. Nós precisamos nos multiplicar aqui e cuidar de mais. Tem muitas pessoas, vocês viram quantas pessoas novas na igreja? Como cuidar bem dessas pessoas? Como ensinar essas pessoas no padrão de Deus? O que nós devemos fazer no discipulado? Primeiro, lê para nós, por gentileza. Devemos nos encontrar com o nosso discipulador para compartilhar o que lemos e entendemos dos textos bíblicos lidos na semana. Essa frase ela tem uma importância muito grande. Tem pessoas que acham que no discipulado você vai ler a Bíblia para o seu irmão. O seu irmão tem que ter a prática da leitura bíblica. Diga à pessoa ao seu lado: nós temos que ter a prática de ler a Bíblia. Certo, Natasha? Natasha esses dias me questionou aqui, dei a opção de versículos para ela. Amados, no discipulado não é você que vai ler a Bíblia para o seu discípulo. Ele vai compartilhar com você o que ele leu na semana. E vocês juntos ali vão ver, poxa, vamos ver. Se tiver alguma coisa difícil, nós vamos procurar os pastores. Mas nós temos que ter alguém do nosso lado que está nos estimulando ao quê? A ler a Bíblia. Pastor, mas isso é tão simples. Lembra? O próprio Jesus precisou de estímulo para orar, para enfrentar um momento de angústia. Alguém do lado dele para orar com ele. Segundo, como está a minha vida diária de oração e comunhão com Cristo? Às vezes a gente fala assim, poxa, passei a semana inteira sem orar. Aí eu passava essas coisas assim na vida, e falo, Deus, às vezes, amado, eu sinto necessidade de estar orando com pessoas que têm essa caminhada. Eu oro com a minha esposa, oro com a pastora, oro com o irmão aqui, o irmão lá. Nós temos a necessidade com pessoas que têm vida de oração. É tão gostoso, meu amado, quando a gente se reúne para orar, aquilo ali é estimulante, flui, é uma coisa necessária em nossas vidas. Então, quando você tem esse momento, você está auxiliando o seu discípulo a ter uma vida de oração. Que boas obras na família, trabalho, escola e sociedade em geral estou fazendo? Preste atenção, que boas obras você está fazendo dentro de casa. Eu estou dando comida para todo mundo lá em casa. Tudo bem, você está dando comida. Mas você está tendo paciência com seu filho? Você está amando a sua mulher? Que boa obra você está fazendo dentro de casa. É hora de nós sermos questionados. Amados, é muito difícil eu daqui do púlpito ficar falando indiretas. Eu, às vezes falo direto mesmo, mas às vezes eu posso falar indiretas, mas você ali olho no olho, falando, poxa vida, qual é a área que você precisa melhorar? Eu sou muito grosso com a minha mulher. Você é muito grosso? Então tá bom, vamos trabalhar essa área da grossura. Vamos lá, semana que vem você vai me falar aqui que boa obra você fez para quebrar a sua grossura. Passa a lixa. Aí na outra semana a pessoa chega lá, olha, pastor, olha, sabe o que eu fiz? Eu sei lá, eu falei que amava ela, dei um abraço nela, dei um beijinho nela, sentei com ela. Oh, que bom, está mudando. Parece coisa de criança. Mas olha, eu sou pastor há alguns aninhos aqui. São nessas coisas que acontecem as maiores encrencas dentro de casa. Eu sou pastor de muitos anos, não é de poucos anos não. É aí que encontra-se as maiores encrencas dentro de casa. Quais são as boas obras que você está fazendo no seu trabalho? Quais são as boas obras que você está fazendo na sua escola? Como você está se destacando na sua escola? Como você está avançando nessa área? Você está estudando? Você está chegando atrasado na escola? Você está matando aula para sair com o amiguinho? Não faça isso.
São essas coisas básicas. Nós estamos no básico do básico do básico. Por último, como tenho perseguido o alvo de discipular pelo menos um irmão e no máximo 3. Esse é o nosso alvo, no máximo 3. Não cuide mais do que 3 pessoas, que talvez fique pesado para você. Mas, amados, eu falei aqui da Coreia, eu falei aqui de uma cadeia. Vamos ficar de pé, só para vocês terem certeza que a gente está acabando. Eu falei aqui da Coreia, eu falei aqui dessas nações. Nós vivemos uma crise de identidade muito grande. As pessoas não sabem mais viver. E nós temos que criar essa rede de discipulado. Quando você cuidar de um, já coloque no coração dele: filho, eu estou cuidando de você para que você cuide do seu futuro filho na fé. Posso ver amém? Jesus falou uma coisa interessante, vou terminar com essa, senão eu não acabo, né? Jesus falou assim para aquele homem que enterrou um talento. Lembra o que Jesus falou quando um homem recebeu um talento só? Aquele homem recebeu um talentinho só, mas ele enterrou o talento. Jesus chamou aquele homem, sabe de quê? Servo mau. Servo mau e inútil. Queridos, se a gente não cuidar, Jesus deu uma ordem, ir de fazer discípulos. Se você não cuidar de uma pessoa, você pode um dia ouvir essa palavra: você foi mal. Porque a Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Será que Jesus morreu só por você? Será que Jesus morreu só por você? É só você que vem na igreja? Você não traz o seu pai, você não traz a sua mãe, você não traz o seu amigo, você não cuida de ninguém? Você acha que Jesus está contente com você assim? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque estamos aperfeiçoando o que já fazemos. Esse material, Senhor, é para que possamos ter um norte, uma direção da chamada que um dia o Senhor nos deu, das boas obras que um dia o Senhor falou para nós fazermos. Senhor, nós sabemos que essa ordem foi muito clara: não gerarmos prosélitos, encher as igrejas, ter igrejas cheias, mas gerar discípulos para Ti, seguidores de Jesus, submissos a Jesus, submissos ao padrão. Usa essa igreja, Jesus. Não queremos ser uma igreja irrelevante, mas nós queremos ser uma igreja relevante no bairro de Interlagos, nas adjacências, por onde passarmos. Pai, eu quero te pedir que esta unção de paternidade, esta unção que nos leva a cuidar de pessoas, esta unção que nos leva a se preocupar com vidas, ó Deus, seja sobre a tua igreja, seja sobre todos os irmãos, ó Deus, e que eles possam, Senhor, ter esta fome e sede por almas, de ganhar as almas, mas também de cuidar bem de cada uma delas, para que elas possam ser um sucesso nas tuas mãos, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado Jesus, e a unção do Espírito, seja sobre a igreja, desde agora e para sempre. Amém e amém.